Bom dia para você! Bem-vindos ao Jornal do Almoço desse 1º de dezembro, o último mês do ano que começa com novas restrições aqui no estado para conter o avanço do coronavírus. Uma delas proíbe as pessoas de ficarem em locais abertos, como praias e praças, sem que estejam circulando ou então se exercitando. E tem mudanças também no modelo de distanciamento controlado. Todas as regiões são obrigadas, a partir de agora, a cumprirem as regras das bandeiras indicadas pelo governo. 19 das 20 regiões estão na bandeira vermelha, com alto risco de contaminação. E queremos falar também de outra doença. Hoje é Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Aqui no estado, o número de casos diminuiu mais de 30%. Mesmo assim, o Rio Grande do Sul é o 3º nesse ranking do Brasil. Médicos alertam para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. Na previsão do tempo, daqui a pouquinho, nós vamos mostrar que os agricultores gaúchos encontraram gafanhotos em propriedades aqui do nosso estado. Autoridades querem saber se são da mesma espécie que apareceu na Argentina, a poucos quilômetros da fronteira. E você, quer participar do nosso JA? Manda uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Esses são alguns dos nossos assuntos desta terça-feira. Então fica com a gente. O Jornal do Almoço está só começando. Gente, hoje é 1º de dezembro e é com muito orgulho que eu começo esse programa aqui em frente à nossa árvore de Natal. Estamos começando hoje mais um Natal do Bem em parceria com o Banco de Alimentos. Um pouco atrasadinhos em relação aos outros anos por causa das eleições. Mas também eu já adianto que para compensar isso, esse ano a campanha vai se estender até o fim de janeiro. Em anos anteriores, e já foram 5 dessa campanha de sucesso, nós arrecadamos quase 1.500 toneladas de alimentos que se transformaram em 4,5 milhões de pratos de comida que foram distribuídos para 900 instituições do nosso estado. Esse ano, com a pandemia e tanta gente sem emprego, mais do que nunca nós precisamos turbinar essa nossa campanha. E para isso nós queremos contar com a sua ajuda, com a sua doação. Vai ser tudo diferente, claro, doações por drive-thru e online. Você doa o que quiser e puder e deixa aquela mensagem de Natal para a gente ler aqui no programa. E esse ano a nossa campanha vem acompanhada de um clipe especial que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. E aí vai dar também todos os detalhes de como fazer esse Natal mais especial para milhares de gaúchos. Bom, hoje é dia de Compartilhe RS aqui no Jornal do Almoço. E a Bel Ferrari vai daqui a pouquinho aparecer aqui no nosso telão, porque a gente tem 2 histórias bem bacanas que ela preparou para mostrar para vocês, que usam a música para transformar a vida. E um dos projetos, inclusive, Bel, é parceiro do nosso Banco de Alimentos, que faz nossa parceria aqui no Natal do Bem, né? Bom dia para você! Bom dia, Cris. Muito bom te ver, fico muito contente de me conectar contigo. Muita saudade também, muita vontade de falar desse final de ano, que vai ser diferente para todo mundo, vai ser um desafio, né? Mas a gente não pode esquecer que para resistir a esse ano tão difícil, um pouquinho de arte e muito amor no coração vai ajudar. Esses 2 projetos que eu vou mostrar usam a música para transformar a vida das pessoas, porque é possível, sim, mesmo com toda a dificuldade, a gente dar uma virada. Tem gente que está precisando de solidariedade, é isso que a gente vai mostrar nessa matéria, e é o espírito do Natal do Bem, né, querido? Nesta casa, que há 63 anos habitam muitos sonhos, o silêncio aumenta o vazio e a tristeza. A música da orquestra que alegrava a pequena casa da criança, como a gente mostrou aqui no JA, agora tá só na memória. É aqui no Morro da Conceição, em Porto Alegre, o caminho para encontrar oportunidades nem sempre é tão curto, nem sempre é tão fácil, às vezes é longo, né, Brenda? Como essa caminhada que ela faz para ir para a escola, para ir para o estágio, para o jovem aprendiz, é sempre uma busca, né, Brenda? E tu sempre teve a ideia de que tu ia conseguir? Nem sempre é fácil acreditar, mas não dá para desistir. Principalmente que a gente é do morro. Eles vão pensar que a gente não tem educação, não sabe fazer as coisas direito, ou alguma coisa assim que sempre tem um lado ruim. Tem esse olhar. E todo negro que passar vai roubar é o preconceito. Agora são 130 crianças mais longe do sonho de fazer parte da orquestra como a Brenda.
Durante a pandemia, a pequena casa, que atende mais de 700 crianças, adultos e adolescentes, precisou suspender as atividades presenciais. A fome bateu na comunidade e eles ajudaram as famílias daqui com doações de 2.000 cestas básicas. Muitas famílias não tinham o que comer, é muito triste, né, a gente ver isso, mas é a realidade. Os planos para manter a orquestra da pequena casa dependem de um novo patrocínio. Quem sabe mobilizar alguns corações, né, para que eles venham a contribuir, nos ajudar, para que a gente possa levar à frente os nossos projetos. Não é fácil manter um projeto social em pé. Investir em crianças é investir no futuro. Para isso é preciso paciência e visão de que os resultados acontecem em médio ou longo prazo. Mas quem se joga nessa aventura de inclusão social sabe que os resultados são vigorosos. E é isso que o projeto Ouvir a Vida faz aqui em Porto Alegre, na Vila Pinto. Há 3 anos, uma nova sonoridade veio vibrar nestas quebradas e vielas na zona leste da capital. O projeto Ouvir a Vida começou há mais de 20 anos na OSPA, num sonho do maestro Tiago Flores. Em 2017, voltou à ativa na Vila Pinto através de aulas de canto, percussão e flauta. As aulas ajudam a transformar o dia a dia de mais de 200 crianças. Com a pandemia, o ano foi de desafios, mas o Ouvir a Vida conseguiu manter a conexão virtual. Para celebrar essa vitória, os últimos dias aqui na comunidade foram de gravações de um clipe de final de ano. A apresentação para nós ela é um momento de aprendizado, de fechamento, de compartilhar com as famílias, com a comunidade, de valorizar o indivíduo, de busca de identidade, de autoestima. Tudo tinha gostinho de estreia e foi feito com maior cuidado e distanciamento. A sala de aula virou um estúdio improvisado e, para evitar aglomerações, cada aluno gravou com seu instrumento separado. E a gurizada caprichou. Hoje eu sou melhor, eu sou maior, eu sou mais determinado, eu sou mais erguido, menos tímido. Para mim é isso. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Gente, a fome voltou e tá batendo nas comunidades e é por isso que a gente quer um Natal com comida para quem precisa. A gente está mostrando aí também um contato da Pequena Casa da Criança, quem quiser ajudar a orquestra também é bem-vindo. Vamos fazer um Natal sem fome, né, Cris? É isso aí, Bel, mais do que nunca é preciso, né? Bom, eu termino esse papo contigo e já quero engatar outro aqui com meu colega Túlio Milman. Bom dia, Túlio! Felizmente, em anos anteriores, né, os gaúchos foram muito parceiros dessa nossa campanha do Natal do Bem. Conseguimos ajudar muita gente a ter um Natal mais feliz, um Natal mais farto, né? E esse ano, com essa pandemia, tanta gente precisando, mais do que nunca, né, Túlio? A gente vai precisar dessa parceria aí. Cris, é uma oportunidade a mais que a gente tem de colocar em prática valores dos quais a gente acredita, que são a solidariedade, né? o fornecer, o dar o carinho ao próximo. E esse tipo de campanha que é muito legal, eu me lembro aí desse estúdio cheio, eu me lembro das reportagens com os alimentos lá no banco de alimentos. O mais legal é que muitas vezes a gente não sabe para quem a nossa doação vai ser destinada. E isso tem um significado muito especial. Porque, claro, a gente dá presentes para os nossos familiares, para os amigos, enfim, para o esposo, a esposa, para o pai, para a mãe, para os filhos. Mas o dar para quem a gente não enxerga é um complemento muito importante dessa onda de solidariedade que aparece sempre no fim do ano e que aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo apareceu mais cedo, né? A gente vem o ano inteiro sendo conclamado a fazer pelo próximo e fizemos, estamos fazendo. O Rio Grande do Sul, mais uma vez, deu exemplo nesse sentido. O Brasil deu exemplo nesse sentido. Muita gente fez coisas muito legais durante a pandemia, coisas pequenas, coisas às vezes invisíveis, mas de um grande valor simbólico e concreto. Então agora, mais uma vez, chegou a hora da gente fazer a nossa parte. A gente vai dar presente para quem está em volta da gente, a gente vai ajudar quem a gente não enxerga a ter um Natal
um pouquinho mais feliz nesse ano que vai ser tão complicado. Cris, tem uma frase que eu gosto muito, eu não me lembro de quem é, e ela diz mais ou menos assim, eu acho que é a essência dessa campanha. É feliz daquele que dá e esquece, e daquele que recebe e sempre lembra. Esse é o espírito de Natal que a gente vai ter oportunidade de exercitar mais uma vez a partir dessa campanha do Jornal do Almoço. Beijos e abraços. Lindo, Túlio, é bem isso mesmo. Um beijo para você, um abraço. E eu já tenho outro parceiro aqui agora no meu estúdio, do meu ladinho, Marco Matos, chegando com a previsão do tempo. O que a gente pode esperar para hoje, Marco? Então, Cris, olha, tem até uma previsão um pouquinho de chuva, eu já vou mostrar para vocês no mapa. Olha só. Pode chover aqui em toda a faixa leste do Rio Grande do Sul, mas é uma chuva pequena e não é muito volumosa não. Então não te preocupa muito se tu mora nessas cidades aqui. Com relação às temperaturas hoje, vamos ver aqui como ficam as máximas. 25 na capital, 27 em Santa Maria, 30 no Alegrete, 30 também em Erechim, 24 em Bagé. E eu separei algumas cidades para a gente olhar em detalhes. Olha só que cidades. Camaquã e Rio Pardo, onde pode ter um pouquinho de chuva. Itaqui e Sapucaia do Sul, onde não chove, temperatura chega quase nos 30 graus. Reparou, Cristina, que essa previsão é para ti? Ah, olha ali, Cris. Isso. Ontem eu fiz para Dani, eu ontem fiz para Dani, sabia que eu ia ficar com ciúme, né? Tá isso aí, certo, ó, tá aí, ó. Adorei. Aliás, deixa eu mandar um beijo aqui para Dani, que com tanto carinho vem me substituir quando eu não estou aqui no jornal. Você faz um programa maravilhoso, brilhou no debate esse ano, né? É verdade. Dani, um beijo carinhoso demais para ti. Adoro te ver aqui no Jornal do Almoço quando eu não estou. Bom, vamos abrir nossa janela, vamos dar uma olhadinha como é que está essa terça-feira em algumas cidades? É para já, então. Vamos começar. A capital dos gaúchos já está no nosso telão agora, 25 graus em Porto Alegre. Tem nuvens no céu, tá balançando a câmera porque tem vento, Cristina. Hoje pode chover um pouquinho aqui, tá, durante a tarde, mas não é muita chuva não. Máxima vai parar mesmo nos 25 graus. Agora eu vou mostrar Santa Cruz do Sul. Vamos botar Santa Cruz aí na tela. Faz tempo que a gente não vê Santa Cruz. Olha lá o Lago Dourado entre Santa Cruz e Veracruz. É lindo, né? Eu adoro essa cidade. Morei lá, sou apaixonado por Santa Cruz. 25 graus agora lá na cidade. E para terminar esse nosso giro, a gente vai para Uruguaiana, na fronteira oeste, para ver aí, ó, tempo bonito, muito sol por lá, 25 graus, máxima hoje chegando a 29 graus lá em Uruguaiana. E eu não estou mostrando Uruguaiana por acaso. Quando eu mostrava ultimamente Uruguaiana, todo mundo me perguntava dos gafanhotos. Inclusive, vamos botar o nosso WhatsApp aqui na minha tela, porque eu quero mostrar para vocês o seguinte, a quantidade de mensagens que eu recebo todos os dias das pessoas me perguntando isso aqui, ó. Marco, não falou mais dos gafanhotos. Eu gostaria de saber por onde andam os gafanhotos. Alguma notícia das nuvens de gafanhotos. É tanta mensagem que chega sobre isso que eu acho, gente, na boa, que vocês chamaram os gafanhotos de volta aqui para o nosso estado. Não, mas é verdade, né? Inclusive a nossa reportagem tá de olho nesse assunto, né? É isso aí. O André lá em Uruguaiana. Isso aí, ele tá hoje em Porto Xavier, Cristina. Porto Xavier. Que é uma cidade que fica bem pertinho da Argentina, porque os agricultores gaúchos já perceberam que tem gafanhotos nas lavouras. Eu vou acionar ele aí, vamos botar o André Pereira no nosso telão para conversar com ele. Bom dia, André, bom dia. Vem cá, conta pra gente essa história toda. Parece que já foi emitido até um alerta aí para os agricultores ficarem de olho nas propriedades com a chegada desses gafanhotos. Exatamente, Cris. Oi, Marco. Oi, Cris. Boa tarde para vocês. Pois é, existe uma preocupação bem grande porque já foram encontrados gafanhotos lá do outro lado da fronteira, na província de Misiones, a cerca aqui de 5 quilômetros na cidade de San Javier. Já tem alguns focos desses gafanhotos. Por isso, os produtores aqui, agricultores, estão com muito medo aqui em Porto Xavier, né? Eu estive andando aqui pela cidade durante essa manhã e a gente sente o medo nas pessoas desses gafanhotos aparecerem por aqui. Até o momento a gente não tem registro de nenhum gafanhoto aqui na cidade, aqui nas lavouras. Porém, no Rio Grande do Sul já estão aparecendo, a gente tem algumas imagens para mostrar para vocês da Secretaria de Agricultura que nos mandou, aliás, essas imagens de alguns gafanhotos aí pelo estado. Nosso colega Eduardo Uman esteve em Santo Augusto hoje pela manhã, onde também tem gafanhotos. Inclusive, o pessoal da Secretaria de Agricultura correu para lá para fazer já um trabalho, para ver que tipo de espécie, para saber um pouco mais sobre esses gafanhotos. Falando na Secretaria de Agricultura, a gente conversou com o Ricardo Felicetti, que é chefe da divisão sanitária. Vamos acompanhar. Nós estamos com uma rede de acolhimento de informações e de denúncias de surtos, para que sejam averiguados e no momento que o produtor informar, nós estaremos nos dirigindo para atuar de maneira a delimitar os danos e possibilitar as medidas necessárias caso seja viável o controle. Eu
vou fazer uma pergunta aqui para o André Pereira, porque é o seguinte, esse trabalho dos técnicos ele é super importante para justamente, André, saber se essa espécie aqui do Rio Grande do Sul é a mesma que está sendo encontrada lá na Argentina. Então, André, dá detalhes para a gente desses gafanhotos que estão aí na província de Misiones, na Argentina. Exatamente, Marco. O governo argentino já emitiu esse alerta, né, nas propriedades da província de Misiones, que fica aqui do outro lado, essa província de Misiones, que é a infestação de uma espécie chamada de tucurá, conhecida como tucurá. Ela é diferente daquela outra que a gente noticiou, né, que o pessoal está sempre falando daquela nuvem, não tem nada a ver com aquela espécie, ela é diferente, ela é um pouco maior e ela migra menos, então ela vai ficar um pouco mais de tempo ali, então a situação é um pouco mais tranquila, não tem motivo para pânico, pelo menos pelo que a gente conversou aí com os servidores da Secretaria de Agricultura. Por enquanto a gente fica tranquilo, é apenas um foco e não é uma nuvem de gafanhotos. Marco, Cris. Ok, obrigado, André, pelas informações, porque realmente é uma notícia aí que assusta, preocupa. Marco. Agora, a gente sabe que o tempo influencia um pouco, né, nessa questão dos gafanhotos, da vinda deles, a questão do vento e tal. Como é que está o clima? Assim, está mais propício para essa chegada aí dos gafanhotos? Então, a gente estava vendo ali, o André estava no sol, né, o tempo aí favorecendo os gafanhotos. Para amanhã já não vai favorecer tanto. Quer ver só, eu separei aqui o norte e o noroeste gaúcho hoje. Então, hoje a gente tem sol pegando aqui São Luís Gonzaga, Ijuí, Santa Rosa, pode aparecer um pouquinho de chuva durante a tarde, Frederico Westphalen também, mas veja que é uma condição de calor também, chega a 30 graus lá em São Luís Gonzaga e em várias cidades ali da região. Para amanhã a gente já tem uma situação mais diferente, olha só, amanhã a gente tem chuva em todo o norte e noroeste, que deve começar de tarde, durar até a noite, e é uma chuva que deve ter em torno de 50 milímetros, ou seja, chove bastante, e isso já não é tão propício para os gafanhotos, e temperatura amanhã ficando em 29 graus em Santa Rosa. E daqui a pouco eu volto com a previsão completa para todo o estado para o dia de amanhã, então, Cris. Te espero, logo mais. Até mais. Gente, no norte do estado, moradores que vivem às margens da RS 135 fizeram um protesto pedindo por mais segurança lá na região. Ontem nós mostramos, inclusive, um acidente com morte e foi nesse mesmo local, não é mesmo, Matheus Rodrigueiro? Bom dia para você. É isso mesmo, Cristina. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, depois de mais um grave acidente, os moradores resolveram protestar mais uma vez e começaram a terça-feira fazendo protesto nesse ponto da rodovia RS 135 em Passo Fundo, no ponto onde, segundo eles, nos últimos 8 anos, 9 pessoas já morreram em acidentes, o levantamento dos próprios moradores de 2 bairros. Eles protestaram pedindo providências e mais segurança para as autoridades. O Daira, até este momento, foi procurado pela nossa equipe, mas não comentou ainda essas reivindicações. O protesto foi motivado pelo acidente de ontem, que a gente mostrou aqui no JA. Um caminhão saiu da pista, acabou invadindo o pátio de casas, por pouco não atingiu as residências e, infelizmente, o motorista desse caminhão, um homem de 28 anos, acabou morrendo no local. Agora eu mudo de assunto para falar sobre aquelas sementes misteriosas que dezenas de moradores vêm recebendo do exterior pelos Correios. O Ministério da Agricultura fez o levantamento, fez análise das primeiras amostras que chegaram. 36 amostras já foram analisadas e tem resultado divulgado. E esse resultado é preocupante, viu, Cristina? Porque 47% das amostras apresentam risco fitossanitário para o país. São plantas daninhas em 3 continentes, na América, na Ásia e também na Oceania. E também algumas plantas que são consideradas daninhas em lavouras, como as lavouras de trigo na China. Por isso, o Ministério da Agricultura está reforçando a orientação. Quem receber esse tipo de semente, de mercadoria pelos Correios, jamais deve plantar, não deve plantar, deve encaminhar para as autoridades, para o Ministério da Agricultura, para as secretarias de Agricultura e também para a Emater. É bom ficar atento. Cristina. Muito bom esse alerta, né? Muito estranha essa história toda das sementes. Obrigada pelas informações, Matheus. Vamos agora para o sul do estado para falar aí que começou a safra de uma das frutas preferidas de muita gente, o pêssego. E para que os consumidores possam encontrar fruta e produtos feitos à base de pêssego com mais facilidade, tem uma feira acontecendo em Pelotas. Quem conta pra gente é a Patrícia Porciúncula. Patrícia, fiquei muito curiosa porque eu sou dessas pessoas aí que amam o pêssego, adoro mesmo essa fruta. Que feira é essa?
Eu também, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a feira é a 7ª edição da Quinzena do Pêssego, onde tem bancas espalhadas pela cidade, tem na Praia do Laranjal, tem também no Mercado Central de Pelotas. Bom, nestes locais, além da fruta que acabou de ser colhida, tem também deliciosos produtos como cucas, geleia, pêssego em calda, enfim, muita coisa boa. Essa feira acontece até o dia 11 de dezembro e a repórter Marcele Dutra preparou para a gente uma reportagem falando da importância da fruta aqui para a região. Vamos ver. Uma fruta delicada, cheirosa e com um sabor adocicado. Neste ano, o Rio Grande do Sul deve colher 130 mil toneladas de pêssego, 20 mil toneladas a mais do que na última safra. Bom para os cerca de 1.000 produtores da região sul do estado. É uma coisa que me deixa feliz, tu olhar para um pé desses aqui, com uma fruta bonita dessa, e saber que lá na frente, ou para o mercado ou para a indústria, alguém vai consumir a fruta e vai saber que é um produto que foi colhido aqui na região. Dos pomares para as fábricas. Aliás, você sabia que existem 11 indústrias em todo o Brasil para enlatar a fruta? E todas ficam na região sul? Só neste ano, 40 milhões de latas de pêssego em calda serão produzidas por aqui. Nós aqui somos reconhecidos como a capital, vamos dizer assim, né? A capital nacional da produção de pêssegos e indústria. O pêssego em calda que circula no Brasil é todo ele advindo da nossa região aqui. Talvez 30% já sejam comercializados agora nesse final de ano, para atender esse final de ano. O restante fica sempre para ser vendido no decorrer do 2021. Essa é a época que mais se vende pêssegos em calda. E quem for aos supermercados fazer as compras e não abre mão desse ingrediente para as receitas de fim de ano, pode ter certeza que vai encontrar qualidade. Mas eu já aviso que é bom preparar o bolso, porque o preço está mais caro. O preço da lata chega a R$ 13,00. Neste supermercado, o aumento foi de 20%, de R$ 5,79 no ano passado para R$ 6,96. Esse ano o produto subiu em torno de 20%, não só a fruta, mas os derivados também, que é o açúcar, que subiu muito também. As embalagens, tudo vem subindo muito e também a escassez das embalagens e tudo, né? Mas quem resiste à sobremesa do Natal e do Ano Novo? É a sobremesa principal para nós lá em casa, porque a gente faz o doce, assim, faz o bolo e come, faz a torta, faz tudo com pêssego. Só em Pelotas, a produção e a industrialização do pêssego geram mais de 20 mil empregos diretos e indiretos e movimentam cerca de 200 milhões de reais na economia da cidade. Cris, eu não vou conseguir esperar até o Natal, até o Ano Novo. Acho que a sobremesa de hoje já vai ser pêssego em calda por aqui. Volto contigo. Com um pouquinho de nata em cima, então, hein? Fica uma delícia. Obrigada, Patrícia. Boa tarde para você. Bom, e a nossa próxima notícia é aqui da capital. O Jardim Botânico, ponto turístico e lindo aqui de Porto Alegre, voltou a receber visitantes hoje, depois de 8 meses fechados por causa aí da pandemia. O governo do estado informou que o público vai ser limitado de acordo com as bandeiras do distanciamento controlado, que são definidas a cada semana. Na vermelha, por exemplo, que a gente está agora, vão ser 250 pessoas por dia. Nesse primeiro momento, o parque vai funcionar de terça-feira a domingo. O uso de máscara é obrigatório e o público vai ter que medir a temperatura na entrada. O Museu de Ciências Naturais e o Serpentário seguem fechados para a visitação, mas a venda de mudas, essa sim, vai acontecer normalmente. A seguir tem as notícias do esporte e nós vamos mostrar 2 acidentes de trânsito nessa manhã. Um caminhão carregado com 5 toneladas de óleo de soja tombou na BR-386 em Nova Santa Rita. E na capital, esse carro aí, olha só, bateu num outro veículo que estava estacionado. Nós já voltamos. Vamos falar de futebol agora, nesse retorno do Jornal do Almoço? Porque ontem, no jogo que teve marca histórica para Renato Portaluppi, o Grêmio venceu o Goiás, Alice. É isso, Cris, exatamente. No jogo em que o Renato se tornou o técnico com o maior número de jogos no comando do Grêmio na história, 384, teve vitória sobre o Goiás.
2-1 na Arena do Grêmio, em partida atrasada da 6ª rodada do Brasileirão. Antes do jogo, o Renato recebeu as homenagens do Grêmio, camisa, uma placa. E o Grêmio abriu o placar depois do goleiro Tadeu do Goiás dar essa bobeira aí, se atrapalhou, deixou no pé do Jean-Pierre, que fez 1-0. No segundo tempo, o Maicon, com chute a queima-roupa, ampliou o placar. O time de Goiânia descontou com João Marcos, mas deu Grêmio. São 14 jogos de invencibilidade e foi a vitória de número 200 do homenageado da noite, o Renato. Agora eu quero saber do Pedro Ernesto Denardinho o seguinte: o Grêmio tem 37 pontos, a pontuação do Grêmio na tabela é de G4 e ainda tem um jogo a menos, né, Pedro? Boa tarde. Pois é, boa tarde, Alice. Então o Grêmio pode chegar a 40 e ficar muito perto daqueles que estão liderando o campeonato. Já pegou o Internacional, Renato 384 jogos, 14 jogos de invencibilidade. São números realmente maravilhosos que o Grêmio está passando nesse momento. E tudo isso em cima do quê? Em cima do retorno do Jean-Pierre, que é um jogador extraordinário, que faz diferença impressionante. O Luiz Fernando está jogando mais, o Diego Souza está jogando mais, o PP está jogando demais, o Ferreirinha ontem até não foi muito bem. E o Grêmio fez 2-1, e olha que o score não diz exatamente o que aconteceu no campo. Não, claro que não. O Grêmio teve muitas oportunidades para marcar gols e não os fez. E aí quase correu risco no final do jogo, porque o futebol é assim, né? Não dá para errar porque a bola pune. No caso de ontem até não puniu, 2-1, o Grêmio ganhou o jogo e está tudo bem. O que dá para dizer nesse momento, Alice, é que o Grêmio está em 3 competições, só o Grêmio e o Palmeiras. Ou seja, o Grêmio pode ser campeão da Copa do Brasil, o Grêmio pode ser campeão da Libertadores, o Grêmio pode ser campeão do Campeonato Brasileiro, ou, para dizer mais, o Grêmio pode até conquistar a Tríplice Aliança, ou seja, ganhar as 3 competições. É difícil? Sim, Alice, muito difícil. Mas não é impossível, o Grêmio está vivo nas 3. E o Grêmio já está praticamente classificado para as quartas de final da Copa Libertadores, o Grêmio já está na semifinal da Copa do Brasil e o Grêmio está chegando nos líderes no Campeonato Brasileiro. Que momento extraordinário, Alice, que coisa fantástica que está vivendo o Grêmio. E claro, o Renato Portaluppi, 384 jogos, 200 vitórias, foi o jogador mais importante no Campeonato Mundial, fez os 2 gols. Diz para mim, Alice, quem é mais importante na história do Grêmio do que Renato Portaluppi? Vê se tu descobre alguém aí para mim, tá, Alice? Tchau! Tchau, Pedro. Obrigada. Essa discussão vem acontecendo desde ontem, sem dúvida. É um dos maiores, se não o maior nome da história do Grêmio. No Globo Esporte a gente fala também do Inter, claro, com uma pergunta. O que está acontecendo com o Thiago Galhardo, gente? O artilheiro do Brasileirão está há 4 jogos sem marcar, já são 28 dias sem fazer gols. A queda de rendimento dele caiu junto com a do time, será? A convocação para a seleção brasileira tem alguma influência nisso? A saída do Kudê pode ajudar a explicar? Perguntas para os nossos comentaristas que vão responder para a gente no Globo Esporte. Eu espero por vocês, Cris, logo depois do JA. Maravilha, Alice, até mais. Vamos falar de eleições? As eleições terminaram, nossos prefeitos estão escolhidos, mas um outro número chamou a atenção. São os números de abstenções, as pessoas que não foram às urnas. A Mauri Dornelles foi tentar entender o porquê desses altos números. Esses corredores aqui, de movimentação tranquila, refletem um número marcante desta eleição. O segundo turno em Porto Alegre, mais uma vez, foi marcado pela abstenção. 32,76% dos eleitores da capital não compareceram aos colégios eleitorais. Um acontecimento que pode ser explicado em um ano tão atípico. De fato, a pandemia dificulta, tem uma população que está em grupo de risco, tem população que estava com sintomas, tem população que tem simplesmente medo de comparecer às urnas. A gente sabe que por mais que o voto seja obrigatório no Brasil, é muito fácil justificar. Então, não acarretaria um prejuízo muito grande se a pessoa deixasse de ir. E, então, nesse sentido, fica sempre a possibilidade de dúvida. Além das abstenções causadas pela pandemia, outro fenômeno pode explicar o distanciamento do eleitor das urnas: a descrença política. Isso é um fenômeno que, na verdade, não é específico desta eleição, que é o fato de que os eleitores, primeiro, têm um certo nível de descrença, ou seja, eles não se veem representados pelos candidatos, e como o voto obrigatório, em princípio, deveriam comparecer, mas, na prática, o voto no Brasil tem se tornado semi-obrigatório, já uma vez que tem sido facilitado o processo de justificação. E a abstenção aqui na capital é uma crescente.
Em 2016, 277 mil eleitores não votaram. Já neste ano, mais de 354 mil pessoas faltaram às urnas. Somado com brancos e nulos, o número ultrapassa até mesmo o próprio prefeito eleito. Mesmo assim, das cidades que tiveram segundo turno no estado, a capital foi a única em que o número caiu. Em Canoas, a abstenção foi de 31,67% contra 28,22% do primeiro turno. Em Caxias, com 25,37% neste segundo turno, contra 24,79% do dia 15 de novembro. Seguida por Santa Maria, com 31,34%, contra 28,82% do primeiro turno. Em Pelotas, com 29,38% e primeiro turno com 26,58%. O que houve foi uma ampliação dos que se abstêm em relação aos que não escolhiam. Então, nesse sentido, eu diria que é um fenômeno muito mais relacionado com a pandemia do que propriamente um fenômeno político. Porque, digamos, o fenômeno político, que é a descrença dos candidatos que levava a não escolher nenhum dos candidatos no segundo turno, esse não é novo. Há um sentimento de que não faz diferença, de que, independentemente de quem vença, a situação continua, os problemas permanecem, a corrupção segue um tema muito relevante. E esse enfado da população pode estar se mostrando cada vez mais em termos de abstenções, sim. Gente, o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, que está com Covid-19, foi hospitalizado depois que teve uma piora nos sintomas da doença. Ele anunciou por meio de uma rede social que está no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. A decisão foi tomada depois de orientação médica, já que houve um agravamento do quadro e comprometimento pulmonar identificado numa tomografia. O prefeito agradeceu as mensagens de carinho e de apoio que tem recebido. A gente fala agora de 2 acidentes. Num deles, um caminhão carregado com 5 toneladas de óleo de soja tombou no quilômetro 429 da BR-386 em Nova Santa Rita. Esse acidente aconteceu por volta das 4 da manhã e interditou a pista no sentido capital interior na BR-386. O motorista do caminhão bateu no canteiro que divide a rodovia federal com acesso local e acabou tombando. Ninguém ficou ferido. Por volta das 10 horas, a pista foi liberada para o trânsito. E em Porto Alegre, um acidente hoje de madrugada na Zona Norte deixou levemente ferida uma passageira de um carro de aplicativo. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro bate numa caminhonete estacionada na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia. A caminhonete foi arrastada por cerca de 10 metros. O motorista do carro de aplicativo não se feriu. A passageira teve ferimentos leves e foi atendida por uma equipe do SAMU. No próximo bloco, nós vamos mostrar as novas regras do modelo de distanciamento controlado que passam a valer já a partir de hoje. E nós vamos ao vivo até Criciúma, em Santa Catarina, mostrar como está a cidade depois do ataque a banco que aterrorizou os moradores. A gente já volta. Com o avanço da pandemia no estado, o governo tomou medidas mais duras para reduzir o contágio. O Max Corrêa vai mostrar as principais alterações que foram feitas e que já estão valendo. A semana começou com o anúncio de novas e mais duras regras para tentar conter o avanço do coronavírus no estado. Começando pela suspensão do sistema de cogestão. A possibilidade de que cidades tracem planos conjuntos para flexibilizar normas não vale pelas próximas semanas. E a bandeira vermelha vai ter mais restrições. O comércio poderá funcionar até às 8 da noite, restaurantes até às 10 da noite e sem música, para evitar que as pessoas falem alto, porque quando gritam, expelem mais gotículas que transportam o coronavírus. Além de perder uma boa fatia do faturamento, o cliente acaba ficando com medo, ficando mais restrito, né? Sai menos. E nós somos um ambiente seguro. Aqueles restaurantes que trabalham dentro dos protocolos são ambientes seguros. Nós não podemos generalizar dizendo que todos estão aglomerados. Pelo contrário, a maioria está cumprindo os protocolos. Não é punindo os eventos que são realizados com profissionais habilitados, com segurança, capacitado, treinado, com protocolos, em ambiente controlado e seguro, que realmente nós vamos combater a pandemia nas circunstâncias em que nós estamos. Em regiões de bandeira vermelha, será proibido ficar em locais abertos, como ruas, praias e praças. As pessoas poderão usar esses espaços somente para circular
e fazer exercícios físicos. O decreto já foi publicado e passa a valer para todos os municípios em vermelho no mapa. São 19 regiões. Só 2 permanecem na laranja: Guaíba e Cachoeira do Sul. O aumento de casos já levou hospitais da região metropolitana a restringir atendimentos. No Hospital de Clínicas, novas cirurgias foram suspensas e procedimentos já agendados vão ser reavaliados. Nós praticamente estamos voltando ao que nós estávamos fazendo lá no início de julho de 2020, quando nós começamos a ter uma incidência maior de casos. Na bandeira vermelha também estão proibidos eventos sociais, casamentos, aniversários, formaturas e atividades em locais fechados, como casas de shows, cinemas e teatros. Mas as aulas seguem permitidas. As escolas podem funcionar. Ontem, o governador do estado, Eduardo Leite, e federações de municípios também acertaram que prefeituras deverão suspender as festas de fim de ano e orientar para que as festas familiares tenham no máximo 10 pessoas. Por isso a gente reforça o pedido a toda a população gaúcha, né, que evitem festas e confraternizações neste momento, que nos ajudem nos próximos 15 dias. Mais uma vez, a gente pede isso para quebrar um ciclo de contágio e assim nos permitir chegar no período das festas de final de ano com uma situação melhor, até talvez com menos restrições. Bom, reforçando ainda que a Brigada Militar vai se somar à fiscalização nas cidades. E um canal para denúncias, o número 150, será aberto, então, para receber essas denúncias. Vou falar agora com a Kelly Matos, porque ela conversou com o governador, com o prefeito da capital e com o prefeito eleito também. Kelly, o que eles falaram para você? Como é que vão ser esses próximos dias? Aí, como é que eles estão vendo essa situação toda aí do coronavírus? Boa tarde, Cris. Boa tarde para quem está nos acompanhando em casa. Primeiro, eu quero dizer que eu fico muito feliz de te ver. Toda vez que tu está aqui com a gente, é uma alegria imensa. Eu queria trazer boas notícias, Cris, mas infelizmente não é o que temos para hoje, viu? Nós temos casos novos, muitos casos novos de coronavírus. Há uma preocupação tanto do governador, que a gente acabou de ver na reportagem, quanto do prefeito atual da capital, Nelson Marquesan, quanto do prefeito eleito, Sebastião Melo. Todos eles estão preocupados com 2 dados: o número de casos e a ocupação de leitos de UTI. Por que eu estou falando da ocupação dos leitos, Cris? Porque se nós tivermos uma ocupação completa, né? A gente viu aí hospitais que nem vão receber novos pacientes, não é só o coronavírus. Aí são cirurgias oncológicas, casos de emergência cardíaca. Quem precisar de um leito não vai ter esse leito por conta desse colapso no sistema. Então, é hora de todos nós ficarmos atentos. Eu estava apurando hoje de manhã para trazer dados exclusivos aqui para você que está em casa e olha só esse número, Cris. 10 municípios dos 497 concentram metade dos casos ativos. Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Santa Maria, Passo Fundo, Viamão, Rosário do Sul e Santa Cruz do Sul. Então, se você está em algum desses municípios, como eu estou em Porto Alegre, redobre os seus cuidados. As entidades virão hoje com uma campanha que será lançada, o Sind Lojas, o Sinda, a CDL, entidades do comércio, para dizer que você precisa ficar atento. A atitude responsável significa o quê, Cris? Não é que a gente vai fechar o comércio, não se trata disso, mas cada um de nós fazer a sua parte. Evitar o evitável. Aquele churrasquinho, aquele almoço em família, vamos deixar para outro momento. Todos nós precisamos nos cuidar, Cris. Muito obrigada, Kelly. Adorei teu lenço. Tenho um igualzinho lá em casa, viu? Um beijo pra ti. Gente, o Hospital da Restinga e Extremo Sul reativou a tenda de triagem para casos suspeitos de coronavírus. O local vai funcionar das 8 da manhã até às 5 da tarde. Essa medida partiu de um pedido da Prefeitura da capital devido ao aumento no número de casos e ocupações de leitos de UTI. A tenda fica no pátio do hospital e funcionou de março a outubro. Nesse período, foram mais de 5.000 pessoas atendidas. O Centro-Oeste Gaúcho também ficou na bandeira vermelha nessa rodada. E por isso nós vamos agora falar com a Vanessa Bax, porque 2 cidades da região estão com hospitais lotados. E uma delas tenta, inclusive, transferir pacientes ainda hoje, não é mesmo, Vanessa? Boa tarde.
Sim, Cris. Boa tarde. É Rosário do Sul, viu, que está há pelo menos 2 semanas aí com todos os leitos de UTI ocupados e também com a ala de isolamento de casos clínicos operando com o dobro da capacidade. Hoje, a Vigilância Sanitária do Estado faz a inspeção no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora nos 5 novos leitos de UTI que devem ser abertos nos próximos dias. A Coordenadoria Regional de Saúde diz que pacientes clínicos da ala vão começar a ser transferidos para Santana do Livramento. O hospital aguarda a confirmação para transferir 4 pacientes ainda hoje. Rosário do Sul é o município gaúcho com mais casos ativos de Covid-19 em proporção ao seu número de habitantes. O provedor do hospital disse que as medidas mais restritivas adotadas nos últimos dias, como o lockdown aos fins de semana, ainda não tiveram efeito na diminuição dos pacientes que estão chegando ainda bastante graves no hospital todos os dias. A situação também é preocupante em Santiago. O único hospital da cidade tem 10 leitos de UTI e todos estão ocupados nesse momento. Já Santa Maria ultrapassou os 8.000 casos confirmados desde o início da pandemia. A cidade também ficou em bandeira vermelha. O secretário municipal de saúde disse que o aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI foi alto de uma semana para outra, subiu de 30 para 45 leitos ocupados por pacientes de toda a região nesse período curto de apenas 7 dias. Cris. Obrigada, Vanessa. Bom, e o avanço do número de casos de pessoas infectadas pelo coronavírus segue preocupando no Vale do Rio Pardo, principalmente pela ocupação dos leitos de UTI. Por isso, agora, a tentativa por aí é justamente de reativar novos leitos de UTI, não é, Maiara? Exatamente, Cris. Boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo. A luta por aqui agora, então, nesse momento, é para tentar ativar de novo novos leitos de UTI Covid no Hospital Santa Cruz. 10 de 20 leitos foram desativados em outubro, quando a pandemia parecia ter acalmado por aqui. Mas agora, então, a situação volta a preocupar, né? De acordo com a Coordenadoria Regional de Saúde, gente, a média ponderada da doença aqui na região está em 2,11. Esse número é alto porque se chegar em 2,5, a região passa para a bandeira preta. Eu conversei agora de manhã, Cris, com o diretor do Hospital Santa Cruz, viu? Ele disse que existe uma possibilidade bem grande de 5 novos leitos serem instalados de novo na instituição. Isso depende agora, então, da homologação do Ministério da Saúde. Boa tarde para ti, Cris, para todo mundo que está com a gente. Boa tarde, Maiara. Bom, agora a gente muda de assunto para falar do ataque de bandidos que aterrorizou moradores de Criciúma, em Santa Catarina, nesta madrugada. Cerca de 30 criminosos, fortemente equipados e armados, assaltaram a tesouraria do Banco do Brasil. E é lá que está agora o repórter Paulo Mirer, da NSC TV, para nos trazer mais informações. Boa tarde, Paulo. Momentos de pânico vividos aí pelos moradores de Criciúma essa madrugada, né? Oi, Cris, verdade, viu? Boa tarde a você, quem acompanha a gente aí no Rio Grande do Sul. O pessoal ficou bastante assustado, né? Porque nunca na cidade aqui havia registro desse tipo de roubo e, ao que tudo indica, pelas informações da própria Polícia Civil aqui de Santa Catarina, esse é o maior assalto da história do estado de Santa Catarina. A gente está bem aqui no centro de Criciúma, onde o banco ele continua cercado pela polícia, está sendo feita ainda a perícia aqui, tem o pessoal do Instituto Geral de Perícias, Polícia Civil, Polícia Militar, também está todo mundo por aqui. Para a gente localizar mais ou menos, né, os telespectadores, onde fica Criciúma. Criciúma fica no sul do estado de Santa Catarina, mais ou menos a 200 quilômetros de distância da capital Florianópolis, e fica bem na divisa, né, perto da divisa do Rio Grande do Sul. Por isso que policiais do Rio Grande do Sul também fecharam a divisa entre os estados para tentar achar esses assaltantes, que foi durante a madrugada, né, em torno de 2 horas, os assaltantes invadiram aqui as ruas, deram um tiro aí para o alto para tentar assustar os moradores e também bloquearam todo o acesso aqui no entorno da agência. Eles já usaram um caminhão para incendiar esse caminhão e para também bloquear o batalhão da Polícia Militar e também o túnel do Morro do Formigão, entre Tubarão, que também dá acesso à cidade. Espalharam também dinheiro aqui pelo centro da cidade, em torno de R$800 mil. 4 pessoas foram presas porque teriam pegado esse dinheiro, e a polícia ainda investiga qual que é o envolvimento dessas pessoas, se é que há envolvimento dessas pessoas nessa quadrilha. Cris. Muito obrigada pelas informações, Paulo, que a comunidade aí possa voltar ao normal, né, depois de todo esse susto.
Gente, agora há pouco nós falamos do acidente que aconteceu em Passo Fundo e dos protestos que moradores que moram próximo fizeram. Nós procuramos o Dyer, que nos retornou afirmando que recentemente foi instalado um pardal na RS 135 no sentido Passo Fundo-Erechim. Agora a gente tem um intervalo e no nosso último bloco tem o nosso Natal do Bem. E no Dia Mundial de Luta contra a AIDS tem alerta para a prevenção contra a doença. Apesar dos casos terem diminuído, o nosso estado ainda é o terceiro nesse ranking no Brasil. Nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso Jornal do Almoço, agora 12h37. E olha, tem Feira do Livro acontecendo aqui no estado e acontecendo de forma presencial, em Caxias do Sul, na Serra. Vamos até lá conversar com a Shirley Paravisi? Shirley, conta pra gente como é que foram organizadas aí atividades para que tudo isso possa ser seguro mesmo com a pandemia. Oi, Cris, boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo. Pois é, diferentemente da maioria das cidades gaúchas, Caxias do Sul optou em fazer a Feira do Livro de forma presencial na Praça Dante Alighieri. O evento, que começou na última sexta-feira, teve até atividades presenciais, mas precisou ser adaptado. É que a Serra foi classificada em bandeira vermelha, o que significa um alto índice de contaminação pelo coronavírus. E aí, agora, a maior parte da programação está sendo feita pela internet. Mas a venda de livros, essa continua, como mostra o repórter Roger Rufato. A feira acontece na principal praça da cidade, mas para acessar a área das bancas é preciso passar primeiro por esses portais. Aqui é feita a medição de temperatura e tem totens de álcool gel para higienização das mãos. A Daniela está se cuidando e por isso escolheu bem o dia de visitar o espaço. É um dia mais calmo, mais tranquilo, sem ser o final de semana, mas não deixamos de prestigiar. Para quem prefere não arriscar, também tem programação online, que aproxima leitores e escritores. Eu segui com essa vontade de contar as minhas histórias, de fazer os meus desenhos. Alguns encontros já estavam programados para acontecerem dessa forma, mas agora todos os bate-papos e palestras precisaram ser levados para o ambiente virtual por causa da bandeira vermelha, que entrou em vigor nesta semana na região da Serra. Passa a ser um modelo a ser considerado para feiras futuras, mas muda completamente a relação. Hoje a gente vê a praça, encontra um número menor de pessoas, um número menor de bancas, de livreiros, mas ao mesmo tempo encontra pessoas que estão no lugar em busca do objeto principal do evento, que é o livro, né? É a primeira vez em 36 anos que a Feira do Livro de Caxias do Sul disponibiliza parte da programação de forma virtual. Mas a tradicional venda de títulos e o desconto de 20% estão mantidos nesta edição. Só que o leitor vai ter que ter um cuidado a mais na hora de escolher o livro para levar para casa. Toda vez que ele tiver contato com o livro, use o álcool gel e vamos nos proteger, porque não sabemos até quando essa pandemia vai durar. Para evitar aglomerações, a organização permite que no máximo 1.600 visitantes circulem pela feira. A gente cuida o número de pessoas que estão dentro da estrutura da feira e a partir disso a gente faz o controle da aglomeração e se esse número está muito alto, digamos, muitas pessoas, muito próximo do nosso teto, a gente controla as entradas, sempre com aferição de temperatura, exigindo o uso de máscara. O João frequenta a Feira do Livro desde a primeira edição e não pensou duas vezes antes de garantir as próximas leituras. Até porque a gente precisa de material para se dedicar a ficar mais em casa depois, então tem que aproveitar a oportunidade que é justamente nesses momentos aí que é quando a gente mais precisa. A cultura não pode parar, né? Pois é, e até agora foram vendidos 3.729 livros. A feira vai até o dia 13 de dezembro e a programação pode ser acompanhada nas redes sociais do evento. Volto contigo no estúdio, Cristina. Obrigada, Shirley. Boa tarde para você. Gente, hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Aqui no estado, o número de casos diminuiu mais de 30%. Mesmo assim, o Rio Grande do Sul é o terceiro nesse ranking no Brasil. Por isso é importante reforçar a necessidade de prevenção e do diagnóstico precoce para começar o tratamento quanto antes. O Marcos descobriu que tinha o vírus em 2006. Desde então, convive com o HIV, que está sob controle. Tem que criar um hábito, né? Que é o que às vezes não acontece, é a aderência ao tratamento. E eu tomo esse medicamento todo dia e, mano, daí pra diante a minha vida é normal. O vírus tá ali, tá me acompanhando, tá inativo, né? Ele não ataca mais ninguém.
Isso é possível graças ao tratamento que é oferecido pelo SUS. A forma de descobrir se alguém tem o vírus ou não é fazendo o teste rápido, que está disponível de graça na rede pública. Este ano foram registrados 28,3 casos a cada 100 mil habitantes, quase 35% a menos do que os casos registrados em 2009 aqui no estado. Só que os médicos alertam que muita gente possa não ter sido diagnosticada com HIV este ano em função da pandemia. Quem tem HIV e descobre isso antes de ficar doente, vai ser portador do HIV em tratamento o resto da vida. Vai ser soro positivo em tratamento e não vai ficar doente. Com os remédios que nós temos hoje, a pessoa tem uma vida absolutamente normal. Quem é que fica doente? Quem não quer se testar, quem sabe que tem HIV e não quer se tratar, e quem começa o tratamento e abandona o tratamento. O uso da camisinha é uma das principais formas de evitar o contágio. Até sexta, uma ação especial com testes rápidos e entrega de preservativos acontece nos postos de saúde Santa Marta e Modelo em Porto Alegre. Hoje, o Rio Grande do Sul é o terceiro estado do país em casos da doença. A taxa de mortes por HIV/AIDS caiu no estado. São 7,6 mortes a cada 100 mil habitantes. Os casos em crianças menores de 5 anos também caíram 34%. Mas o estado segue na liderança dos casos de HIV em gestantes. O Hospital Conceição é referência nesse tipo de tratamento. E nos últimos 3 anos, não houve nenhum caso de transmissão da mãe para o bebê. É um conjunto de ações que começa durante a gravidez, começam os antirretrovirais. Isso se leva por toda a gestação, se espera que ela chegue ao parto com carga viral indetectável, aí pode ter inclusive parto normal, não precisa ser cesariana. O bebê não amamenta, e com isso a gente consegue prevenir a transição vertical. O acompanhamento médico e o tratamento são fundamentais para manter o HIV sob controle. Existe ainda um calendário especial de vacinações. Por exemplo, uma criança com HIV deve tomar as 19 vacinas do calendário básico e ainda mais 4 que também estão disponíveis na rede pública de saúde. Existe ainda um calendário especial de vacinação também para os adultos portadores do vírus e que evita complicações por outras doenças. Cuidados essenciais para que os pacientes tenham mais qualidade de vida com o HIV. Isso aí, né? Vamos continuar torcendo para que esses números caiam ainda mais e que a gente possa descer mais nesse ranking aí. Marco Matos está de volta e agora para falar do tempo de amanhã. Como é que vai ser a quarta-feira dos gaúchos, Marco? Vai ter chuva, gente. Boa parte aqui do estado. Quer ver só? Olha o meu mapa aqui. Tem chuva em quase todo o Rio Grande do Sul. Onde não vai chover amanhã é nessa área aqui, pegando a serra, o alto da serra, parte do litoral norte e também a região dos vales. Agora, no resto do estado, é chuva que vem. Agora, não vai ser uma chuva volumosa na maior parte do estado, não. Ó. Uma chuva de 11 milímetros, 15 milímetros, 1 milímetro. Só lá no norte e noroeste é que chove mais. Chove 50 milímetros aqui, pegando a região de Santa Rosa. Aí sim é bastante chuva. Com relação às temperaturas amanhã, mostro para vocês agora. Veja que vai esquentar muito em Santa Cruz do Sul, com máxima hoje, amanhã, na verdade, chegando a 34 graus. 32 em Alegrete, 29 lá no norte e noroeste, 34 graus em Erechim e 25 aqui em Pelotas. Aí eu separei aqui para a gente dar uma olhada em detalhe Porto Alegre, porque é o seguinte, eu mostrei ali que vai chover amanhã em Porto Alegre, mas não é uma chuva o dia inteiro. De manhã não chove, 18 graus no amanhecer, à tarde sobe para 27, aí com chuva, mas é uma chuva de 1 milímetro, ou seja, não chove quase nada também amanhã aqui na capital. E aí à noite essa chuva já para com máxima de 21 graus. Aí em outras cidades do estado chove mais, como é o caso lá de Santa Rosa. É isso, Cris. Tem chuva aí para boa parte do Rio Grande do Sul Mas amanhã. É preciso também, né, Marcos? Tá precisando, né? Lá no norte e noroeste era tão necessária. Agora, quando ela vem calma, tá tudo certo. O ruim é quando ela vem com temporais, né? Tá. Marco, te convido a ficar por aqui. Vamos Deixa lá. eu passar aqui pertinho de você, porque hoje a gente já mostrou que nós estamos aqui com a nossa árvore montada, a árvore do Natal do Bem. Tá bonita, né? Eu adorei, achei linda, achei clássico também, né? Branca, assim, né? Diferente, né? Sempre é vermelha, né? Então, gente, nós estamos começando mais uma vez a nossa campanha de fim de ano em parceria com o Banco de Alimentos, que nas 5 edições anteriores conseguiu arrecadar quase 1.500 toneladas de alimento. Esse ano, com a pandemia, mais e mais pessoas estão precisando e nós queremos a sua ajuda. Vamos fazer mais feliz o Natal de milhares de gaúchos. E para começar com o pé direito o nosso Natal do Bem, nós vamos até o Banco de Alimentos, que é o nosso parceiro de sempre.
A Natália Kim está por lá e vai ajudar a nos explicar como é que vai funcionar essa campanha, que tem que ser um pouquinho diferente dos outros anos, né? Para que todo mundo fique bem seguro. Afinal, estamos aí em plena pandemia, não é mesmo, Natália? Boa tarde para você. Oi, Cris, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal do Almoço. Pois é, esse ano temos algumas mudanças, porque sim, é muito importante continuar doando. A gente está aqui em um dos depósitos do Banco de Alimentos de Porto Alegre. Estou aqui, ó, no meio de arroz, óleo, farinha de trigo, tem também açúcar, tem feijão, mas eu vou pedir para o Gregory, que está comigo aqui, mostrar que lá em cima, ó, tem bastante espaço livre. Isso quer dizer que precisa, sim, de doação. A gente sabe que agora, durante a pandemia, ainda foi um período muito mais difícil, mas é agora, com a nossa campanha do Natal do Bem, que a gente vai continuar ajudando, tá, gente? Porque o Banco de Alimento é tão importante aqui para o Rio Grande do Sul. Imagina, são pelo menos 20 bancos, tá? Em 26 cidades que ajudam ali todas as suas regiões e ajudam também 900 instituições. O que a gente tem de diferente esse ano? Você estava acostumado, né? Ano passado mesmo a gente mostrou a Cavalgada do Bem, os cavalarianos arrecadando ali o alimento junto com a população. Esse ano, por causa da pandemia, é claro, não vamos ter isso não. Mas facilitou ainda a sua vida, mais ainda a sua vida, para doar, porque você vai poder doar de casa. Você está vendo aí o QR Code do G1 com todas as informações e a gente também tem uma arte para mostrar para você como é que funciona. Basta entrar no site, escolher ali os alimentos que você prefere para colocar na sua cesta, tem a quantidade, tem o valor e aí é só finalizar a compra e pagar com o seu cartão. Olha que fácil que ficou para doar, gente. Mas ainda tem outras possibilidades também, porque ninguém é bobo aqui, a gente criou ações diferentes, né, para conseguir arrecadar durante a pandemia. Por isso eu estou aqui com o Paulo René, que é o presidente do Banco de Alimentos, para contar para a gente que esse ano tem novidade, né, presidente? Tem o drive-thru e com uma parceria muito especial. Boa tarde. É verdade. E, lamentavelmente, em função de não termos as cavalgadas, teremos nos dias 5, 12 e 19 os drive-thrus, que serão realizados na cidade de Porto Alegre e no dia 19, especialmente em todo o estado do Rio Grande do Sul, contando com os CTGs, contando com os piquetes, contando com os rotarianos, leões, escoteiros, né? Então, estamos fazendo aqui um convite para a sociedade nos auxiliar nesse momento em que os estoques caíram. Nós tivemos a oportunidade, durante a pandemia, de repassar para instituições e pessoas que precisavam do banco 3 milhões de quilos de alimentos, né? Foram mais de 500 mil pessoas que se serviram do banco. E nós pretendemos continuar nesse Natal e estamos felizes aí com o advento do nosso Natal do Bem pela 6ª edição, quando nós conseguimos superar mais de 1,5 milhão de quilos, né? Vamos novamente juntar forças, vamos convidar a sociedade rio-grandense para que dê as mãos e para que nós, como sociedade, possamos auxiliar os nossos irmãos que estão precisando de nós. Certo. Bom, o presidente já deu ali a informação do drive-thru, lembrando também que os CTGs, os piquetes que vão estar nesse dia, também vão estar recebendo esse alimento durante toda a campanha, que vai até o dia 30 de janeiro. Aí no QR Code do G1, você também vai poder saber todas as informações, você que tem aí o seu CTG, seu piquete, para participar. Já tem mais de 30 inscritos. Antes da gente acabar, o senhor queria mandar um beijo. Mas com certeza, nós queremos mandar um abraço para a Cristina Ranzolin. Estamos chegando aos 20 anos do Banco de Alimentos. Um beijo de todos nós. Tamo junto, Cristina. Mais uma vez, coisa boa. Vou aqui, ó, eu, ao lado da farinha de trigo, lançar um desafio. Quero lançar um desafio, Cris. Ano passado, 2019, 591 toneladas foram arrecadadas. Esse ano, quero botar essa estrela aí no topo dessa árvore com mais, hein, Cris? Vamos desafiar todo mundo que está com a gente assistindo o Jornal do Almoço. É isso. Esse ano, vamos ter mais do que 590 toneladas de alimentos. É isso aí. Cada ano a gente vem se superando, né? Esse ano não pode ser diferente, até porque tem mais gente precisando. Um grande abraço aí para o Paulo também. Bom, é um Natal do bem diferente, porque muita coisa mudou nesse ano tão complicado. Mas tem coisa que não mudou e nem vai mudar. Tudo está diferente, mas gente ainda precisa de gente. É isso que diz a nossa música do Natal do Bem, que foi composta pelo nosso colega, o Vinícius Biller, e que virou um grande clipe da nossa equipe e que te convida a chegar junto com a gente para somar. É Natal, apesar de tudo mais.
Dias de amor, dias de paz. Não foi fácil e não está, mas a gente sabe isso vai passar. Chega junto pra somar, só vem pro Natal do bem. Natal do bem, eu quero te encontrar também. Natal do bem. É Natal apesar do que mudou. Tudo tá diferente, mas gente ainda precisa de gente. Então o amor eu sei não vai mudar, e o nosso jeito de se abraçar é chega junto pra somar, só vem pro Natal do bem. Natal do bem, eu quero te encontrar também. Natal do bem, eu quero te encontrar também. Ficou lindo! Natal do bem! Amor, hein? Chega junto pra somar. Chega pra somar, só vem. Só vem, é isso aí, gente. Vamos dar uma olhadinha nas mensagens que chegaram pra gente aqui pelo nosso WhatsApp? Vamos lá, Marco? Vamos embora aqui, ó. Tem um secretário maravilhoso aqui. Viu só? Olha aí. Ó, Cris e Marco, eu adoro vocês e o JA, minha Julie no colo do Papai Noel. Abraço. Olha a Julie aqui, ó, o cachorrinho. Aliás, bastante pets aí na nossa campanha também, né? Bastante mesmo. Nosso clipe. Ali na Augustine tinha um gatinho atrapalhando ela, coisa mais fofa. Olha essa mensagem aqui, Cris. Assistindo o Jornal do Almoço com um bom chimarrão. Mensagem que veio lá do Alcindo de Estância Velha. Ah, tomar um chimarrão é tão bom, né? Olha só, eu sou a Lavínia e moro no interior de Mata. Quero desejar um Feliz Natal para todos. Pronta de Mamãe Noel, olha aí. Viu só? Com chapéu e tudo. Escolhe uma mensagem, Cris. Vamos pegar essa última, esses pêssegos aqui. Vamos lá. Aqui na minha casa a sobremesa já está garantida. Ai, Vânia, que delícia uns pêssegos, né? A gente mostrou aí a feira do pêssego que está acontecendo lá em Pelotas e ela já aproveitou para mandar pra gente aí os pêssegos da casa dela. E faz muito bem comer pêssego, é uma fruta nutritiva, gostosa, saborosa. Não tem como não gostar. Um Feliz Natal para todos, com paz e amor. A Melissa de Porto Alegre aí com seu pinheirinho também já montado. Legal, muitas mensagens que chegaram pra gente, lembrando do Natal, então se você puder participar da nossa campanha do Natal do Bem, participe, doe, porque faz bem pro coração, aquece a alma, então se tiver um pouquinho sobrando aí, sempre é bom. Eu acompanhei tantas reportagens, o trabalho do Banco de Alimentos é um trabalho tão sério, né, Cris? Muito sério, a gente fica muito feliz de estar retomando tudo isso, né, gente? Hoje ficamos por aqui e você assiste mais um pedacinho aí do nosso clipe de fim de ano. Um beijo, até amanhã. Até. É Natal apesar de tudo mais. Dias de amor, dias de paz. Não foi fácil e não está, mas a gente sabe isso vai passar. Chega junto pra somar, só vem pro Natal do bem.